recebê-la, Pai. Senhor, unge o teu servo agora, Pai. Que ele seja um instrumento do Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, família metodista em Poços de Caldas. Amém. Glória a Deus. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Você pode sentar em nome de Jesus. Sei que você está cansado, tem sido um intensivo muito grande, mas quantos aqui já foram abençoados em nome de Jesus? Eu peguei essa ministração do pastor que acabou de pregar e como eu fui abençoado com os louvores, como para mim é uma alegria muito, muito grande poder estar aqui na Igreja Metodista em Poços de Caldas, uma igreja que é uma referência em nossa região, que é uma referência no Brasil. Glória a Deus pela vida de vocês, por aquilo que Ele tem feito, e é só o começo, porque o Deus que começou essa boa obra, Ele vai fazer muito mais em nome de Jesus. Amém? Deus vai fazer muito mais, porque quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós investimos, quanto mais nós somos impulsionados, mais Deus vai fazendo através da igreja, em nome de Jesus. E esse encargo, esse poder está sobre vocês, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui com a minha família, como o pastor Ezequiel disse, Liliane, meus 2 filhos, Teodoro, Serena, minha esposa Liliane, minha sogra também está ali. E, como eu disse, é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos e com as irmãs, pregar na frente do pastor Ezequiel, um grande pregador, não é fácil, e do nosso querido bispo também, é algo que deixa a gente um pouquinho nervoso, né, bispo? Amém? Abra sua Bíblia no texto de João, capítulo 1, versículo de número 23. João, capítulo 1, versículo de número 23. João 1, versículo 23. Perdão, versículo 32. João 1, versículo 32. Diz a palavra do Senhor. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. O que o mundo está esperando? O que o mundo espera da igreja? O que as pessoas lá fora esperam de você, esperam de mim? O que o mundo está esperando de nós? Talvez nós vamos dizer, o mundo espera por informações, o mundo espera por um conteúdo, mas o mundo espera por algo muito maior do que isso. Muito mais do que informações. Nós somos a igreja, nós temos que carregar aquilo que as informações muitas vezes não conseguem alcançar. Eu quero pedir para você, nesse primeiro momento, levantar o seu dedo indicador. Levanta o seu dedo indicador. A grande maioria levantou o dedo polegar. Mas eu pedi para que você levantasse o quê? O dedo indicador. Mas por que você levantou o dedo polegar e não o dedo indicador? Porque você viu eu levantando o meu polegar. E isso nos ensina muito, porque muito mais do que aquilo que nós falamos, o mundo está vendo quem nós somos. O mundo está vendo como nós nos manifestamos. O mundo, ele vê muito mais do que informações, por isso o mundo não espera que a igreja, ela carregue informações, mas ele espera que a igreja, ela carregue o reino de Deus manifesto nela. Nós precisamos ir além das informações, nós precisamos ir além de falar sobre paz, mas sermos a paz, de ir além de falarmos sobre o amor, mas sermos o amor, de irmos além de falar sobre um Deus e apresentar de fato aquele Deus que se relaciona com o ser humano.
as nossas informações. Ou uma igreja que só carrega informação, ela perdeu o potencial, ela perdeu o impacto que ela tem de transformar o mundo. O mundo está cansado de ouvir sobre informações, sobre conteúdos, mas ele precisa ouvir sobre discípulos e discípulas que carregam o sinal vivo do reino de Deus aqui na terra. Que carregam o poder dos céus. Que carregam o poder do Senhor. A grande pergunta que nós podemos fazer quando nós lemos esse texto, a grande pergunta que nós podemos fazer quando nós nos deparamos com esse fato de que as pessoas, elas veem muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos, como que nós podemos ser uma igreja, sermos homens e mulheres, sermos discípulos que não carregam somente informação, mas carregam uma verdade. O que nós devemos fazer para não apenas sermos um lugar onde Deus mora por algum tempo, mas um lugar onde Deus habita. O que nós podemos fazer para sermos um lugar, enquanto pessoas, onde Deus governa. Porque é isso que Ele quer fazer, governar sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, Deus, Ele vinha sobre algumas pessoas, Ele se manifestava sobre algumas pessoas para algumas obras específicas. Por exemplo, nós vemos o Espírito Santo em Gênesis 1, versículo 2, pairando sobre a face das águas, criando, gerando movimento. Nós vemos em Êxodo 35, versículo 31, que o Espírito de Deus veio sobre Bezalel e deu capacidade artística para esse homem. Nós vemos em Juízes 6 que Deus deu coragem para Gideão. Nós vemos em Juízes 14 que o Espírito de Deus veio sobre Sansão e deu força para ele. Nós vemos em 1 Samuel 16, versículo 13, que o Espírito de Deus, ele tomou conta de Davi, ele governou o coração de Davi, ele se apossou de Davi. Nós vemos Jaziel em 2 Crônicas, capítulo 20, profetizando no meio da congregação, no meio da igreja. Então o Espírito Santo de Deus, ele sempre veio no Antigo Testamento sobre algumas pessoas, em alguns momentos específicos. Mas em Jesus, o Espírito é liberado, o Espírito é derramado sobre toda a carne. Aquilo que era exclusividade de algumas pessoas, em Jesus, pode ser uma realidade de toda a igreja. Toda a igreja carrega o poder de Jesus dentro dela. Aquilo que Jesus, por meio de Joel, capítulo 2, profetizou, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, se cumpre em Atos, capítulo 2. E o texto que nós lemos, onde Jesus está sendo batizado e uma pomba vem sobre Jesus, pousa sobre Jesus. Essa pomba, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, no texto de Noé. Quando Noé estava no meio do dilúvio, o mundo tinha acabado, o juízo de Deus veio sobre a terra. Então Noé, ele solta uma pomba, a pomba sai voando e ela volta com um galho. Aquela pomba, ela simboliza que a nova criação iria começar. Que a nova criação, ela estava diante de um novo começo. A mesma pomba agora vem sobre Jesus, porque Jesus, ele é o símbolo perfeito da nova criação. Essa pomba vem sobre Jesus, porque está nos mostrando que existe uma nova humanidade, que em Jesus começa. Assim como uma nova humanidade começou em Noé, uma nova humanidade começa em Jesus. E ela só pode ser vivida. Ela só pode ser experimentada com o poder do Espírito Santo. A nova humanidade que Deus tem para nós no Novo Testamento, ela só pode ser vivida e experimentada quando o Espírito de Deus se faz presente em nós. Ele se torna uma habitação dentro das nossas vidas. A primeira coisa do texto que nós lemos mostra que o Espírito de Deus,
quando a pomba vem sobre Jesus, uma voz do céu ecoa. E essa voz diz o quê? O que essa voz diz? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. No texto que nós lemos, o Pai, ele está afirmando, ele está validando, ele está testificando a identidade de Jesus. O ministério de Jesus, ele não começa com um milagre, o ministério de Jesus não começa com alguma multiplicação, o ministério de Jesus não começa com a transformação de água em vinho, o ministério de Jesus começa com o Pai dizendo quem Jesus é. Esse texto do batismo de Jesus é tão importante, porque Deus está mostrando quem Jesus é. E se Jesus, ele precisou encontrar sua identidade em Deus, quem dirá nós? Se Jesus, ele precisou ouvir a voz do Pai antes da missão, antes dos afazeres, quem ele era para o Pai, quem dirá nós? Então, quando nós olhamos na perspectiva de avivamento, quando nós olhamos na perspectiva de missão, nós precisamos entender que a voz de Deus dizendo quem nós somos, ela é fundamental. É fundamental. O Pai é aquele que gera a paternidade, o Pai é aquele que gera o destino, o Pai é aquele que dá o senso do propósito. Nós só encontramos quem realmente nós somos quando nós descobrimos em Deus a paternidade. Quando nós descobrimos em Deus o propósito. Quando que Pedro escuta a afirmação que ele era pedra, que Deus iria edificar, que o reino de Deus seria edificado sobre essa afirmação, quando ele fala quem Jesus é. Quando ele fala quem Jesus é, ele descobre quem ele é. Nós precisamos entender que antes de tudo, a voz de Deus dizendo quem nós somos, ela é fundamental para a nossa vida. Detalhe, Jesus ainda não havia feito nenhum milagre, pelo menos não está escrito nenhum milagre até esse momento. Jesus não havia feito nenhum sinal que causasse espanto nas pessoas. Mas Deus já está dizendo, eu me alegro de você. Você é um filho que me traz alegria. Muitas vezes nós achamos que a nossa identidade vem pelo muito fazer, mas a nossa identidade é uma ação direta da graça de Deus para com as nossas vidas. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, ele já era amado por Deus. Talvez você está pensando hoje, nossa, eu preciso fazer missão em um país desse globo terrestre que está exposto para que Deus me ame. Não, você já é amado por Deus. Fazer missão, tanto em um país desse quanto aqui em Poços de Caldas, é aquilo que você faz como resposta àquilo que você experimentou, como ação do Espírito Santo. Nós só viveremos tudo aquilo que nós temos em Deus para as nossas vidas quando nós entendermos que a nossa identidade está completamente firmada em Deus. E talvez isso pode até parecer algo simples para você. Mas a todo momento, o mundo vai tentar desconstruir a nossa identidade. A todo momento, o mundo vai tentar desconstruir a identidade da igreja. A todo momento, as circunstâncias vão mentir para você sobre quem você é em Deus. Sobre o poder de Deus que você carrega.
sobre a capacidade que você pode exercer dos dons de Deus sobre a sua vida. O mundo vai mentir para você em todos os momentos. Mas hoje, Deus nos chama a nos lembrarmos, mediante essa palavra, que nós temos uma origem, que nós temos um propósito inicial e que o nosso Pai nos ama. Que o nosso Pai tem uma identidade para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Olha o que diz a palavra do Senhor em alguns textos bíblicos. 1 Pedro 2,9 diz: porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz também a palavra do Senhor em Romanos 8, sobre quem você é. O próprio Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Efésios 2,22 diz, nele também vocês estão sendo edificados juntos para serem morada do Espírito Santo de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada do Senhor. Imagine essa cena comigo. Uma das cenas mais bonitas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Jesus está à beira do Rio Jordão, juntamente com seu primo João Batista, e ele vai ser batizado. Quando João vê Jesus, ele fala, eu não sou digno de desatar as sandálias que você está vestindo. Jesus olha para João e fala assim, é preciso que você me batize, para que se cumpra as Escrituras. O céu abre, uma voz diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. Então uma pomba vem e repousa sobre Jesus. A pomba, ela apenas não voa sobre Jesus. A pomba, ela repousa sobre Jesus. Dando a entender, nos mostrando com esse texto, que a partir desse momento, o Espírito estava de fato ali ligando com o ministério de Jesus Cristo, aliançando com o ministério de Jesus Cristo, dando poder para Jesus. E quando o Espírito vem sobre nós, e aqui na figura da pomba, nós precisamos entender que nós não podemos mais andar no nosso ritmo. Porque às vezes o nosso ritmo não é o ritmo de Deus. Às vezes a nossa agenda não é a agenda de Deus. Se eu tenho uma pomba que repousou sobre meus ombros, se eu correr, a pomba voa. Se eu gritar, a pomba voa. Se eu fizer algo que está ali fugindo daquilo que deve ser um movimento leve, suave, manso, a pomba voa. Ou seja, a minha vida, quando eu recebo a morada de Deus, quando eu recebo o Espírito de Deus, quando eu recebo esse repousar de Deus, ela passa a ser uma vida que anda no ritmo do Espírito Santo de Deus. Eu passo a fazer aquilo que Deus faria, aquilo que Jesus faria. Por isso que Gálatas 5,16 diz, andem no Espírito. Se movam no Espírito. Não se trata apenas mais de perguntar, isso é pecado ou não, mas agora a pergunta começa a inverter e nós começamos a falar, será que o Espírito de Deus se agrada disso? Será que isso é o ritmo do Espírito? Seja sincero, às vezes nossa vida está tão corrida que não tem tempo, ou não há a sutileza necessária, não há a percepção necessária
para que o Espírito realmente possa governar a nossa vida. Às vezes a pomba está querendo ir para a esquerda, o Espírito está querendo ir para a esquerda, mas na minha correria eu vou para a direita. Nós precisamos aprender a respeitar a presença do Espírito Santo. E respeitar é honrar a presença do Espírito Santo. Por isso que uma igreja que olha para a missão, uma igreja que investe em missão, é uma igreja que está sendo direcionada por uma ação poderosa do Espírito. E não apenas enquanto igreja nós sermos direcionados pelo Espírito a nos movermos em missão, mas também no nosso dia a dia sermos direcionados pelo Espírito a nos movermos na direção que Ele tem para a nossa história. Jesus, ele tem um marco. Ele faz exatamente aquilo que Deus faria, porque Ele é Deus. Se nós queremos conhecer o caráter de Deus, se nós queremos conhecer a identidade de Deus, basta nós olharmos para Jesus, porque Ele é a expressão viva do caráter de Deus. O Espírito Santo, Ele deseja que nós sejamos exatamente como Jesus foi. Esse texto de Jesus sendo batizado, ele serve para mim e para você. Porque a mesma obra que o Pai fez com Jesus é a mesma obra que o Pai quer fazer em nossas vidas. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus é o mesmo Espírito que vem sobre nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo Espírito que está dentro de você. Nós carregamos um poder enquanto igreja que nós não temos dimensão. O mesmo Espírito que criou todas as coisas, que ressuscitou os mortos, está dentro de nós. Essa é uma verdade que muitas vezes nós deixamos de lado, que muitas vezes nós colocamos no esquecimento. Jesus, ele veio para a terra enquanto homem. E enquanto homem, ele fez o que fez, porque ele precisou, porque ele teve o Espírito Santo de Deus. Ele buscou o Senhor, ele orava, ele jejuava, ele se consagrava. O ministério de Jesus é marcado por uma dependência total do Espírito Santo. E é exatamente isso que Ele quer fazer com as nossas vidas. Sim, nós sermos usados por Ele, mas como bons metodistas, muito mais do que sermos usados na manifestação dos dons, nós sermos usados na manifestação do caráter, na manifestação do fruto. Uma igreja poderosa, ou cristãos poderosos, são cristãos que eles operam milagres? Sim. São cristãos que operam sinais e maravilhas? Sim. Mas são cristãos que têm caráter de Cristo. Nós temos dificuldade muitas vezes de entender que o caráter, o fruto do Espírito, ele é de fato tão importante como ele deve ser. Porque nós muitas vezes atribuímos, por exemplo, quando o pastor Ezequiel prega um domingo aqui, falando assim, o pastor Ezequiel é um homem de Deus, o pastor que acabou de pregar, ele é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus porque orou e eu fui curado. Nós atribuímos muitas vezes a pessoa ser usada em algum dom, em algum talento que ela tem, para dizermos se ela é ou se ela não é um homem ou uma mulher de Deus. Mas, quando nós encontramos talvez
Segunda-feira, na correria de irmos trabalhar, um irmão que, estando certo, passando no sinal verde, vem uma pessoa que avança o sinal vermelho e bate no seu carro. E essa pessoa, ao invés de ficar brava, gritar, reclamar, enfim, fazer toda uma construção que muitas vezes nós sabemos que é assim que funciona um acidente, ela vai e ela tem um espírito manso. Ela tem um espírito de domínio próprio. E nós não olhamos para esse caso muitas vezes e dizemos: ali está um homem de Deus. Ali está uma mulher de Deus. O governo do Espírito Santo, ele tem a ver com a forma como nós nos manifestamos no dia a dia. Sim, com dons, sim, com poder, mas principalmente com caráter. Sermos exatamente como Jesus. Gálatas 5, 22, 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas muitas vezes nos está faltando algum desses atributos ao longo da correria da vida, porque nós não estamos nos submetendo de fato a uma ação de governo do Espírito Santo de Deus. E aí nós respondemos de uma forma carnal demais. E aí nós respondemos de uma forma humana demais. Nós respondemos de uma forma onde eu tenho a razão, onde eu sou dono de tudo aquilo que, do alto senso de justiça. Porque muitas vezes nós queremos o Espírito Santo, mas nós não queremos nos render ao Espírito Santo. Nós queremos o mover do Espírito, mas nós não queremos o governo do Espírito. Nós queremos poder, mas nós não queremos a cruz. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus, ele recebeu uma demonstração visível para todos verem que o Espírito Santo estava com ele. E nós vemos esse Jesus, nosso Senhor Jesus, se sujeitando à vontade de Deus, se sujeitando à vontade do Senhor. E talvez nós vamos perguntar o como que nós faremos então. Qual que vai ser a nossa resposta no dia de hoje? Para aquilo que Deus tem para fazer, para o mover dele, para aquilo que ele quer fazer e operar através de nossas vidas. Como que nós faremos para desacelerar, para diminuirmos a velocidade? Só existe um Deus. Se prostrar. Se prostrar. Então, para que nós possamos, de fato, ter a menor correria da alma, a menor agitação do meu ser, eu preciso me prostrar. Quando eu estou prostrado, não tem como eu ficar correndo, não tem como eu ficar agitado. O Espírito está sobre mim. E aqui eu não estou falando de um movimento do corpo, mas eu estou falando de ficar prostrado como um movimento da alma, como um movimento do seu ser. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, mas ainda assim de joelhos. Tem como eu ficar me mexendo muito, tem como eu ficar agitado. Então como que eu posso fazer? Me prostrar ainda mais. Prostrado ainda mais diante do Senhor, nesse lugar onde eu me prostro totalmente, não tem como eu agitar a minha alma, não tem como eu querer governar a minha vida.
totalmente prostrado, rendido à ação do Espírito Santo de Deus. Nosso grande problema, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é a nossa independência. O nosso grande problema com o governo do Espírito é que, no fundo, nós somos independentes. Nós queremos controlar a nossa própria vida. Nós queremos ficar nesse lugar onde a força do meu braço resolve. Quero chamar o louvor, por favor. Já estamos caminhando para o final. Eu recebi lá na igreja, tem uns 4 anos mais ou menos, um irmão que veio do Rio de Janeiro, casado. Esse irmão era de uma igreja batista muito tradicional no Rio de Janeiro. E ele falava assim: pastor, estar aqui na Metodista tem quebrado muitos preconceitos que eu tinha, tem quebrado muitas barreiras que eu tinha, mas existe uma barreira que eu não consigo quebrar, que é de me entregar para o Espírito Santo de Deus. Que é deixar com que Ele de fato controle, de deixar com que Ele de fato governe a minha vida. Esse mesmo exemplo da pomba, vindo sobre Jesus, numa conversa ali com ele, eu falei isso para ele: olha, o Espírito quer vir sobre você, você precisa sossegar a sua alma, você precisa sossegar o seu coração. Você está agitado demais, você está correndo demais, você está preocupado demais. Você está com muitas barreiras. E esse irmão, ele, recentemente, uns 2 meses atrás, ele foi para um encontro com Deus. E no encontro com Deus, ele dizia, quando ele voltou, pastor, nas primeiras ministrações eu fiquei muito frustrado. Ele nunca tinha feito encontro com Deus. Porque eu queria mais o Senhor e cada vez frustrado, porque eu não recebia do Espírito, eu não recebia aquilo que Deus tinha para a minha vida. E naquela frustração, eu me lembrei da conversa que eu estava tendo com o Senhor alguns meses atrás. Naquela ministração, do encontro com Deus, ele falou assim: é como se eu voltasse na nossa conversa e eu tivesse uma visão de vendo a pomba vindo sobre Jesus e repousando sobre ele. E essa mesma pomba, ela veio sobre mim. E quando ela veio sobre mim, eu caí no chão. Eu apaguei, eu comecei a orar em outras línguas, eu comecei a buscar o Senhor, a me desesperar. Os meus preconceitos, as minhas barreiras caíram por terra. O Espírito tomou o controle total do meu ser, total do meu coração. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Eu sei que você já ouviu palavras maravilhosas, mas hoje é tempo de você desacelerar um pouco. Hoje é tempo de você se render. Hoje é tempo de você se prostrar. Se prostra! Se prostra, fica de joelho. E se de joelho você continua ainda agitado demais, deite. Mas vá para um lugar onde seu coração ele não encontra espaço para ficar na correria. Mas se submeta totalmente ao Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos.
Existe uma realidade poderosa de quem você é em Deus. Talvez você está aqui achando que algumas coisas não são para você. Talvez você já ouviu uma série de ministrações esses dias e ainda você está achando algumas coisas que foram pregadas aqui não são para mim. E eu estou dizendo para você nessa noite, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E todo o poder e autoridade dos céus está sobre a sua vida. Está sobre o seu coração. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que através de você, Deus vai operar milagres. Você precisa acreditar que através de você, você vai alcançar essa cidade. Você precisa acreditar que através de você, pessoas se renderão a Jesus. Você precisa acreditar de que as suas ações, elas vão falar muito mais do que a sua voz. Você precisa acreditar nisso. Que existe algo muito maior, existe algo muito mais poderoso. Existe um mover de Deus sobre a sua vida, para que você possa viver realidades que até hoje você não viveu. Realidades que até hoje você não experimentou. Por isso, se submeta hoje. Se submeta hoje. E não só se ajoelhar com os seus joelhos, mas prostrar o seu coração diante do Senhor hoje.